Olá, querido amigo, querida amiga, mais um dia que Deus nos dá, nos concede, louvado seja Deus. E nada melhor do que começar esse dia com a palavra no nosso coração, porque traz comunhão, traz esperança, traz fé. Então, obrigado porque você está aí comigo e obrigado também porque você colabora conosco, apoiando esse canal, fazendo com que esse vídeo chegue mais longe através dos simples atos de compartilhar. Muito obrigado de coração. Obrigado também você que já é inscrito no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se junte à nossa grande família, a família do Lição Fácil, tá bom? Vamos juntos, a necessidade de uma nova aliança. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você entende sobre aquele ministério sacerdotal levítico na época de Moisés, quando os adoradores vinham ao templo trazendo a sua oferta, que era um cordeiro sem mancha, sem mácula, não podia ser defeituoso, não podia ser aleijado ou cego, tinha que ser o perfeito, de um ano somente. Confessava os seus pecados sobre essa vítima, depois a degolava, matando a pobre vítima inocente, tomando ali o seu sangue e entregando para o sacerdote. Agora sai o adorador, o sacerdote começa a sua mediação em prol do adorador que apresenta o sacrifício. Ele pega desse sangue, passa nas quatro pontas do altar, derrama o restante do sangue, queima o corpo do pobre animal e aí, somente aí, o adorador ou o pecador saía com a consciência tranquila. O que você entende de tudo isso? Você acha que aquele sangue derramado poderia realmente purificar a consciência daquele que era de fato pecador? Veja o que Hebreus capítulo 10, versículo 4 nos diz. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, por que ele foi instituído? Querido amigo, querida amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que Deus estava fazendo no antigo Israel era dando uma maneira didática, uma estratégia didática de mostrar a eles que um dia alguém que seria perfeito, que não teria cometido pecado algum, tomaria o lugar do pecador para, em si, assumir a sua culpa e pagar a sua dívida, porque o salário do pecado é a morte, consequentemente, morreria essa vítima perfeita, inocente, imaculada, em prol do pecador. A lição de hoje vai falar sobre essa nova aliança que foi aplicada justamente no ministério de Cristo. Você há de se lembrar que na época lá de Moisés, somente os que eram descendentes de Arão, ou seja, da tribo de Levi, eram nomeados como sacerdotes. Eles eram mediadores entre Deus e o povo, e nem ninguém de outra tribo haveria de tomar esse ofício para si. Mas veja o que diz Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou o serviço do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos exatamente o que aconteceu. Jesus era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi, mas no entanto foi reconhecido como sacerdote. Ele é a oferta perfeita, mas também é um sacerdote que faz a mediação entre o ser humano arrependido e o Deus ofendido. Só que ele não poderia, segundo a lei levítica, de ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. Ele era um judeu e não um levita. Aí a Bíblia diz que há necessariamente a importância aqui e a necessidade
de mudança de lei. E algumas pessoas desavisadas acabam concluindo de que está falando da lei de Deus aqui. A lei de Deus, que é a base do seu governo, os 10 mandamentos. Então está dizendo que quando Jesus veio, aí mudou a lei. Gente, se você ler, como nós lemos aqui o contexto, nós percebemos claramente, está falando da lei do sacerdócio. Houve mudança para que Jesus realmente fosse reconhecido de fato como nosso sacerdote, apesar de ele ser de uma outra tribo e não da tribo de Levi. Haveria mudança no sacerdócio, mas também haveria mudança na própria aliança. Veja capítulo 10, versículo 1 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E aqui você percebe exatamente essa finalidade didática da lei, dos sacrifícios. Ao eles apresentarem a sua oferta, eles deveriam serem conduzidos na sua mente, no seu coração, à vinda do Messias, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista afirmou isso. Quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai falar sobre esse assunto, qual era a função dessa lei, lá em Gálatas 3, verso 24, que eu gostaria de compartilhar com você. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Está vendo aí, querido amigo? Tem uma finalidade didática de nos conduzir a Cristo para que nele fôssemos justificados. Pronto, é isso. Os 10 mandamentos servem para essa finalidade? Também. Porque quando olhamos para os 10 mandamentos em comparação com os nossos pecados, percebemos que nós estamos longe e precisamos de alguém que resolva o nosso problema. Precisamos do Salvador, de Jesus Cristo. Aí nós somos levados a Jesus por conta dessa nossa incapacidade de resolver o nosso próprio problema. Alguém superior a nós haveria de resolver esse problema. Aqui a lição traz a ideia de alguém que olha para o espelho e percebe por conta da idade as suas rugas, mas não pode rejuvenescer-se somente olhando para o espelho. Ele precisa de algo que seja de fora dele, que esteja além da sua capacidade. Assim é a lei de Deus. Por mais justa que ela fosse, por mais que ela apontasse para Jesus, ela não teria condições alguma de resolver o problema. Só haveria de resolver o problema o dia que Jesus viesse a esse mundo, começasse seu ministério e tomasse o nosso lugar como nosso substituto. E isso ele fez. Ele fez, e não somente isso, mas agora está lá à destra de Deus, por você, para apresentar diante do Pai as marcas do seu sacrifício que são irrefutáveis. Os argumentos de Cristo para mediar a sua relação com Deus. Você que se arrepende, você que busca o perdão, você que ama Jesus, você que ajoelha diante dele. Os argumentos que ele usa são argumentos irrefutáveis, convincentes. E Deus aceita você por causa de Jesus. Isso é maravilhoso, meu amigo, minha amiga, porque você pode olhar para si mesmo e pensar assim: meu Pai do céu, estou perdido, miserável homem que sou. Mas quando você olha para Jesus, a porta do paraíso abre-se para você e você pode entrar de cabeça erguida, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez. Que você possa se alegrar nesse dia com essa mensagem e que a paz do Senhor Jesus inunde a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque não mediu esforços e nem as consequências. Veio a esse mundo e tomou o nosso lugar e por isso sonhamos em viver eternamente. No teu nome agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e eu espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.